E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo nosso aqui no canal do YouTube. E hoje eu quero compartilhar com você um pouco de como que é o meu ritual para desenhar. Não é bem um ritual, mas assim, tipo, o que eu faço para me sentir mais motivado a desenhar? Porque eu acredito que o desenho, ele começa antes da gente começar a desenhar, ele começa na mente, ele começa como a gente entende, a inspiração que a gente sente, enfim, tudo que antecede o ato do desenho. Mas antes de falar sobre isso, eu quero que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado de novos vídeos e deixe também seu comentário, que é sempre importante para a gente poder estar sentindo o que você está achando dos vídeos e como que você está curtindo o nosso canal. Beleza? Bom, vamos lá. Bom, muita gente, quando vai desenhar ou quando está fazendo o curso com a gente, tem sempre aquela reclamação de que não está se sentindo inspirado a desenhar. E aí manda mensagem para a gente, o que eu faço para me sentir mais motivado? Às vezes eu estou animado para desenhar, comecei a fazer o curso e tal, e de repente eu paro, não desenho, não tenho a disciplina para estar desenhando. E eu acho que isso acontece com todo mundo, inclusive comigo. Não é porque eu desenho há mais de 20 anos que eu também não me sinto ou não me senti ao longo de todo esse tempo, muitas vezes desmotivado a desenhar. Mas o que acontece? Primeiro, era uma questão de necessidade. Eu trabalhava com o desenho através de encomendas, então havia necessidade de desenhar. Então, querendo ou não, estando inspirado ou não, é tipo você trabalhar numa empresa ou estudar numa escola, você estando com vontade ou não estando, você tem que ir, não tem jeito. Então o desenho eu comecei a encarar dessa forma, era um trabalho para mim, então por ser um trabalho eu precisava ter disciplina para entregar. Eu não gostava desse período porque era algo obrigado que eu precisava fazer, porém esse período me ensinou muita coisa, que é o lance de você ter disciplina para poder executar aquilo que você quer executar. E hoje, que o desenho ainda é minha fonte de renda, porém não mais através de encomenda, mas sim através de videoaulas, canal do YouTube, tanto conteúdo que a gente vem trazendo aí na internet, né, através do curso e tudo mais. Hoje o ato de desenhar já não é mais aquela obrigação como era antes, eu não tenho mais prazo de entrega, mas eu estou sempre gravando, estou sempre desenhando, estou sempre buscando alguma coisa. E eu começo a perceber que muita gente para de desenhar e se desmotiva por questões simples de serem resolvidas. Primeiro, porque a pessoa muitas vezes trabalha em algum lugar e não tem tempo para estar desenhando. E aí o que acontece? O pouco tempo que ela dedica a desenhar, ela na verdade não desenha, porque ela vai buscar imagens para se inspirar, ela vai ainda arrumar a mesa para desenhar, ela ainda vai atrás dos materiais que precisa para então começar a desenhar. Ou seja, quando vê, já perdeu mais de horas atrás disso e quando vai querer desenhar mesmo já não tem mais tempo e aí tem que desenhar pouco. Então eu percebo que o que falta para muita gente é a disciplina de organizar o seu espaço de desenho e com antecedência, ou seja, você já criar um ritual que antecede o ato de desenhar. Então, por exemplo, eu sei que amanhã eu vou ter um tempo das 8 às 9 da manhã. Então, eu não vou deixar para arrumar as coisas amanhã, 8 horas. Eu já vou arrumar hoje. Hoje eu já separo um tempo, já separo o desenho que eu quero fazer, separo os materiais que eu vou usar, já aponto os lápis que vão ser utilizados naquele desenho, já deixo separado, ó, por exemplo, aqui, né, se quiser mostrar aqui, ó, aqui eu tenho vários lápis que eu uso, só que no momento em que eu vou fazer um desenho, eu separo somente os lápis que vão ser usados naquele desenho ou naquele pedaço do desenho que eu estou fazendo. Então eu não fico encanado de deixar todos os materiais para a última hora, eu começo a mexer na bolsinha de lápis e aí eu não acho o lápis que eu quero e vou perdendo tempo e as horas passam. Não. O
que eu faço? Eu já separo os materiais que eu vou usar, já deixo a mesa organizada com luminária, com a imagem que vai ser a minha referência, a escova para limpar o desenho, a folha para colocar por cima, a iluminação organizada, ou seja, já deixo tudo no jeito para que a hora de desenhar eu não fique perdendo tempo com essas coisas. E aí o que eu não vou usar fica para lá. Só que isso tudo eu já separo de antemão, já com bastante antecedência, para a hora que eu for desenhar eu não perder tempo com outras coisas. E às vezes eu deixo até outras coisas, às vezes deixo uma garrafa d'água, já deixo uma playlist de música preparada para não ter que ficar parando na hora de desenhar. Então, se por exemplo eu tenho 1 hora para me dedicar ao desenho, é 1 hora dedicada ao desenho, com as músicas que eu quero ouvir, com os lápis que eu quero usar, com a iluminação que eu quero desfrutar aqui no momento em que eu estou desenhando. Ou seja, é um momento em que eu crio um ritual para preparar a minha disciplina e o meu momento, o momento em que eu possa realmente estar imerso no desenho, que é muitas vezes que a gente chama de estado de flow. O estado de flow, ele é aquele estado de prazer que não é interrompido com atenção para outras coisas. É onde você consegue focar naquilo que você está fazendo, observar aquilo que você está fazendo e dedicar atenção, foco e evolução. O processo de evolução, na verdade, se dá nesses momentos, ainda que seja 20 minutos, ainda que seja meia hora, ainda que seja pouco, mas que seja bem empregado. Não é o lance de você estar desenhando e estar toda hora respondendo mensagem. E aí você desenha um pouco e para organizar as músicas que você quer ouvir. Desenha mais um pouco, para mexer na iluminação. Você não vai perdendo tempo com essas coisas. Então eu percebo que muita gente para de desenhar exatamente por não preparar com antecedência o momento de desenhar. Porque também não entende a importância desse momento, porque entende que importante é somente o resultado do desenho. E se você não der atenção ao processo de desenhar, ou seja, se você não preparar o seu ritual, o seu momento para encarar aquele processo como aprendizado, o resultado ele demora a vir e por demorar a vir você acaba desanimando, você acaba desistindo de desenhar. E é aí que muita gente para. Então, para de pensar um pouco no resultado do seu desenho, o que você quer alcançar, que tipo de desenho você quer fazer e começa a focar mais atenção no seu processo de aprendizado de desenhar. O ato de desenhar, ainda que seja um desenho por dia, ainda que seja um pouco de desenho por dia, seja lá o que você faz, seja pouco tempo dedicado ao desenho por dia, mas que seja focado, que seja organizado, disciplinado e assim você consegue desfrutar e absorver mais evolução desse momento que é dedicado ao desenho. E é isso. Então, nesse vídeo de hoje eu queria deixar isso claro para que você entenda que comigo não acontece de forma automática, não. Eu me disciplino para que a coisa aconteça. Muitas vezes até sem inspiração para desenhar, mas na hora que isso se organiza, você se sente inspirado ali, pelo momento. E também deixando claro que cada um funciona de um jeito, né? Eu estou falando de mim. Às vezes, para você, você se sente bem desenhando, sei lá, em silêncio. Você não quer música. Você prefere deixar só um lápis na mesa. Ou você prefere deixar a sua mesa bagunçada. Não importa a forma como você busca isso. O que importa é você encontrar o seu melhor momento e desfrutar dele. Porque é aí que acontece o aprendizado e a evolução. Ok? Vejo vocês aí no próximo vídeo. Agradeço desde já a audiência e fica de olho aí que sempre tem vídeos novos, beleza? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!